E aí galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai estar dando sequência às séries de vídeo de parábolas. Então a parábola de hoje é do joio e do trigo. Nós vamos estar lendo lá em Mateus 13:24. Então, a parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-nos em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então, com isso, nós temos uma breve parábola e eu vou explicar, trazendo ao mundo de hoje, o que significa. O semeador é aquele que semeia boa semente, ou seja, é o filho do homem. O inimigo é aquele que semeia má semente, ou seja, o diabo. O campo é o mundo onde nós estamos vivendo. A colheita será o fim dos tempos. Os servos são os anjos. E o celeiro do semeador é o céu. E já o lugar onde vai ser queimado o joio será o inferno. Como nós podemos dizer que isso é real? Jesus já deixa claro explicando essa parábola lá mesmo em Mateus 13:36. Vou ler para vocês acompanharem. A explicação da parábola do joio. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que for cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos ouça. Então, a primeira lição que a gente consegue tirar já nessa parábola é que assim, o semeador ele deixa claro que até a colheita não dá para dizer o que é trigo e o que é joio. Então pode sim se confundir. Trazendo para o nosso mundo de hoje, o trigo ele pode ser joio e o joio pode ser trigo. Então nós devemos investir em todas as pessoas. Não devemos desistir das pessoas, porque até a colheita não se pode dizer ao certo o que é trigo e o que é joio. Não devemos querer escolher quem irá seguir Jesus. Então nós devemos sempre investir nas pessoas, sempre derramar o nosso amor sobre essas pessoas, porque até o final há tempo do joio se mostrar trigo. Então deixa claro aqui que nós devemos demonstrar o nosso amor, não querendo escolher as pessoas, mas quando as pessoas virem aqui procurar o amor de Deus, nós devemos acolher elas, porque não existe nós julgando as pessoas, e sim haverá tempo certo onde terá o tempo da colheita. Então, sempre demonstrar nossa compaixão ao próximo, sempre acolher ao invés de julgar, porque não é do nosso feitio isso. Tem a hora certa e essa hora chegará. E para aqueles que já se mostram ser trigo, sempre manter o óleo da lanterna acesa, para não se mostrar joio no fim das contas. Segunda lição é que o joio ele pode sim se misturar com o trigo.
Como diz ali no versículo, os filhos do maligno, como Jesus os chamou, estão misturados com o trigo. Então, muitas vezes haverá ambientes onde se tem trigo e se tem joio. Jesus diz na explicação que eles vão recolher o joio, né? E que vão recolher do seu reino tudo que causa escândalo e tudo que é mal. Então, estamos falando de que o joio, ele está bem misturado muitas vezes com o trigo. E nesses ambientes a gente tem que saber o que a gente vai crescer, se a gente vai crescer joio ou será trigo, para que a gente não acabe sendo influenciado pelo joio, mas que a gente acabe sim influenciando o joio a ser do bem. Calma aí. Deus do céu. Então, mesmo no ambiente mais santo, ainda pode se haver de ter o joio. Então, a gente tem que sempre guardar o nosso coração e prestar atenção, poder influenciar as pessoas e não ser influenciado. Nós temos um grande exemplo de que quando o joio estava bem misturado com o trigo, que foi Judas, onde ele andou com Jesus até os seus últimos tempos, mas ele ainda assim cedeu aos desejos sombrios do seu coração e caiu no pecado, e acabou sendo, digamos assim, desmascarado. Então houve um momento onde houve a colheita do joio do trigo e ele se mostrou ser joio no meio do trigo. Ele se camuflou, mas teve a hora da colheita. Então a hora certa veio. E aí haverá o momento certo onde a gente vai no lugar do celeiro, do semeador, que será o céu, ou a gente pode ir também para o lugar onde se queima o joio, que será o inferno. Terceira lição e última, haverá sim no final das contas uma separação entre o joio e o trigo. Trazendo para a nossa realidade, nós precisamos decidir o que nós vamos querer ser. Então ele deixa claro que onde o trigo será levado para o celeiro do semeador, o joio será levado para um lugar onde irá ser queimado. Trazendo para a nossa realidade, já como eu havia dito, o celeiro do semeador para nós será o céu. E o lugar onde se queima o joio será o inferno. Então você tem que decidir com maior importância o que você quer fazer com a sua eternidade. Temos essa oportunidade de escolha? Sim, nós temos essa oportunidade de escolha. Graças a um grande sacrifício de Jesus que nos permitiu escolhermos para onde nós queremos ir. Se nós queremos ir para o céu, que é um caminho que está disponível para todos, ou para o inferno. Mas para isso nós precisamos decidir já se nós queremos ser trigo ou joio, porque não podemos ficar adiando, porque não existe hora e nada determinado. Mas desejar a gente tem que escolher onde nós queremos chegar. Então, para finalizar essa série, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa e deixem aí os seus likes, os seus comentários e acompanhem que quarta que vem tem mais.